Oi, oi. Sejam bem-vindos à primeira parte daqui da edição da Semapol, que a gente deu o roteiro, o nome do roteiro principal de O Caos, né? E a Caju vai apresentar mais com calma. Eu sou Ventura, muito prazer. Caju. Muito prazer, gente. Muito boa noite também. Eu sou a Caju. Eu e o Ventura vamos ser aí os mediadores do nosso evento. O Ventura sendo estudante de engenharia da computação, eu da química. Eu sou também diretora de projetos do Grêmio Politécnico. Então, dando início ao nosso evento, também dando início à nossa nona edição da Semapol, que é a Semana de Politizados aqui da Poli, né? Sabendo do papel da Escola Politécnica de formar não só engenheiros, mas também ter um espaço de discussão desses assuntos relacionados à política, economia e também da sociedade. Então, para a semana, dado tudo que vivemos até então, nesses quase 500 dias de pandemia, a temática não poderia ser outra, então vamos abordar temas relacionados a isso, como educação e a defesa da sua manutenção. Também vamos abordar os movimentos sociais, como a pauta negra, feminista, também a luta contra a homofobia. Também vamos discutir sobre a sustentabilidade, a defesa do meio ambiente. E também, por último dia, na sexta, vamos falar sobre ética na pandemia e principalmente sobre esse cheque a economia versus vida, toda a questão da quarentena e afins. Então, começando aí a conversa de hoje, diante de toda a nossa realidade no contexto pandêmico, a situação da educação e do avanço científico se mostrou cada vez mais essencial, né, e importante, mas ainda assim vemos universidades sofrendo ataques diretos à sua manutenção. Recentemente surgiu esse assunto sobre a UFRJ, que há anos já sofre sucateamento e infelizmente está longe de ser a única universidade nessa situação. Também vemos diversas divulgações de fake news, negligências e alto avanço de ideais negacionistas. Então, assim, nunca foi tão necessário trazer essa discussão para os nossos alunos aqui da Poli, a fim de principalmente defender a educação, a escola pública de qualidade e também proporcionar um ambiente que visa projeções futuras para o rumo do nosso país. Para hoje, para a nossa conversa aqui, temos esses dois grandes nomes no que diz respeito à nossa Universidade de São Paulo, né, nessa área da educação. Bruno Bontempo Júnior, que é mestre e doutor em educação pela PUC de São Paulo, pós-doutor programa de História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e atualmente é chefe do Departamento de Filosofia da Educação, Ciência da Educação, EDF, eu também. Sem problema, Ventura. Bom, acho que já voltamos para a live. Deixa eu só conferir se está tudo certo. Eu creio que sim. Acho que sim. Eu não sei se pegou a parte da minha fala, mas eu dei a palavra aos professores para eles se apresentarem. Ah, não, tranquilo. Deixa eu ver. Eu acho que já voltamos lá. Pode retomar desse pedaço, então, deles se apresentarem. Eu começo de novo, então. Tá bom, então eu vou repetir o que eu disse, dizendo mais uma vez que eu agradeço a oportunidade, o convite de estar aqui com vocês, parabenizo a iniciativa, né, de vocês, discentes, e agradeço por estar aqui através da ação, então, de um importante grêmio que representa bastante, né, esse papel fundamental que os estudantes também têm, através da vida acadêmica, né, na sociedade brasileira, através da ciência, né, nas suas várias frentes. E o prazer de estar aqui conversando com o colega Bruno Júnior lá da FEUSP sobre essas questões, né, que nos dizem respeito. É isso. Bom, da minha parte eu agradeço também, muito prazer, muita surpresa ser convidado, né? A USP é um mundo e dificilmente a gente consegue transpor os nossos edifícios, as nossas comunidades mais íntimas, né? E é muito bom poder falar com vocês da Poli, né? Também intermediado aqui pela conversa com o Claudemir. Também queria parabenizar a iniciativa, que eu não conhecia, né? Mas eu conheço esse grêmio, né, de ter estudado a história da Poli. Ele é um grêmio centenário, né? Então, faz jus
a isso agora, talvez com uma dinâmica diferente, né? Que você começou dizendo, né, Júlia? Não forma só engenheiros, mas o slogan era forma engenheiros e líderes, né? Mas líderes não nesse sentido, né? Não no sentido empresarial do termo, né? Não no sentido competitivo, mas no sentido de uma liderança intelectual, de gente que pensa, né? Então é muito importante que vocês tenham assumido essa tocha aí, né? No Grêmio, e viemos aqui para colaborar com isso. Vamos lá? Então, não, podemos dar início à Beleza, discussão. então. Fechou. Então, primeira coisa, agora devidamente apresentados, nossa pauta, que nem a que eu já disse, é a pauta educacional. E temos várias questões aqui para conversar, e a gente vai conversar pela pauta dos cortes e do sucateamento em si, né, da educação. O primeiro assunto que eu tinha trazido para a gente conversar relacionado a não só o orçamento da educação, mas mesmo depois da aprovação de um orçamento pequeno, o contingenciamento e corte de algumas verbas, né? Então, só para introduzir, né? Primeiro para a gente conversar o que é esse contingenciamento, né? Então, o orçamento, a gente trouxe aqui alguns dados, ele já foi baixo e já foi cortado. A gente pegou alguns dados aqui de 2019, falando que o orçamento para a pasta do Ministério da Educação em 2019 foi de 121 milhões, que corrigido pela inflação hoje daria mais ou menos 160 milhões. Perdão, bilhões, falei errado. Então, 121 bilhões, que corrigido dariam 160 bilhões. Em 2020, isso já caiu para 103 bilhões. E esse ano, a gente teve um orçamento aprovado de 73 bilhões de reais para o Ministério da Educação. Um corte bem grande. Que nem eu disse, se a gente corrigisse pela inflação, saindo de 160 para os atuais 73. Já como se isso não bastasse, o que acontece é que parte desse orçamento é contingenciado. E aí eu queria começar conversando com os professores sobre isso, né? Como essa parte do orçamento tem afetado no dia a dia da universidade e o que é esse, né? Esse contingenciamento que acontece. Bruno, por favor. Bom, eu não sou especialista em economia da educação, né? Tampouco em economia de um modo geral, né? Mas o que acontece é que o orçamento no Brasil, né? Quando a gente ouve falar do orçamento federal, ele é autorizativo, ou seja, ele representa um limite que o governo pode gastar, não é? Mas durante o ano todo ele vai emitindo decretos definindo esses limites e distribuindo entre os ministérios, né? Quase sempre a menor, né? Porque o orçamento é colocado primeiramente no limite, né? E o contingenciamento não é um corte propriamente, né? Ele é uma ameaça de corte, um bloqueio temporário que se faz, né, pelo executivo, com a alegação de que é preciso assegurar o equilíbrio orçamentário, né? Uma razão entre a execução das despesas e a disponibilidade de recursos, né? Agora, o problema é que nos seguidos orçamentos federais, você vai tendo cortes, né? E durante os governos você vai tendo contingenciamentos. Então, a soma de cortes e contingenciamentos, né? E esse jogo entre as despesas obrigatórias e as discricionárias, né? Que aquelas que são passíveis de serem avaliadas pelo governo, né? Elas não são como salários, por exemplo, que o governo é obrigado a pagar, né? Manobras orçamentárias, manobras de Congresso, manobras de jogo político vão retirando esses recursos, né? Vão retirando os recursos. Então, a gente tem cortes muito grandes e o Ventura acabou mostrando essa queda, né? Que desde 2013 vem acontecendo e que de 2016 em diante as verbas para ciência e tecnologia e para educação vem caindo de uma forma vertiginosa, né? São bilhões e bilhões que vão sendo perdidos, né? Então, acho que a primeira coisa a dizer é que o problema do contingenciamento ele é muito relacionado, assim como o problema do orçamento também, né? Mas esse condicionamento, contingenciamento,
é muito determinado pelo jogo político, porque ele tem a ver com as prioridades. Então, quando você tem um governo como esse, cuja prioridade é se manter no governo, né? E também, para fazer isso, ele precisa de um certo de um ponto, liberar, por exemplo, 30 bilhões em emendas de relatores, não é? Que é esse dinheiro que o governo vai distribuindo, né, para os deputados, né, gastarem. Ele sustenta politicamente o governo, não é? Ao mesmo tempo que ele, retirando o dinheiro destinado, os valores destinados ao serviço público, de modo geral, ele faz isso com saúde, com educação, com ciência e tecnologia, etc., ele também fortalece os interesses dos setores privados, né, que vão trabalhando em cima desse sucateamento, né? Então, os grandes monopólios, né, os grandes oligopólios de educação, os planos de saúde, né, essa política massiva de desmatamento, todos eles se beneficiam com o sucateamento do serviço público e a falta de verbas, né? Então, o que a gente está vivendo pouco é isso, né? Você tem um desvio de verbas para a própria sustentação do governo e dos interesses não políticos, mas privados, né, privatistas, que sustentam esse governo, e para respeitar o tal do teto dos gastos, né, vem com essa política que, na verdade, é para reduzir o déficit das contas públicas e para sustentar o governo. Então, ao mesmo tempo, você sustenta o sistema e o sistema corrói as suas instituições, né, os seus ministérios e, portanto, o serviço público. Então, eu vejo dessa maneira, né, não é por acaso que a gente está tendo cortes aqui e ali, né, em todas essas, e que as universidades, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, pelo roteiro, que as universidades vêm sofrendo. Você concorda, Claudine? Plenamente concordo, e acho que você fez aí uma contextualização muito boa para a gente entender o que representa o contingenciamento, né? Primeiro, para entender que ele faz parte do jogo democrático, faz parte de uma ação executiva. O mal não está nele em si, mas como ele é usado, em que proporção e dirigido para que lado, né? E aí eu vou pegar essa canoa para a gente continuar a nossa conversa, exatamente para reforçar o que você já trouxe, né, Bruno, de que em todo o processo político de gestão, né, aí que a gente tem dessa democracia, focar para o contingenciamento, né, que acontece no executivo e legislativo, olhar bem com um olhar atento, né, para um ponto sensível, né, e é sensível a esse contexto político mesmo, né, que a gente vive. Ao mesmo tempo, isso que você estava dizendo, sustenta o governo, né, e o que eu queria acrescentar, que ele também serve para que a gente identifique de fato, né, quais são os indicativos da política empreendida por esse governo, porque eles são o resultado de escolhas, né, escolhas que são sim sensíveis ao contexto. E aí essas escolhas são pautadas em que critérios, né? Critérios éticos ou não éticos, né? Critérios baseados em que interesses, né? Interesses de que grupos. Então, uma coisa é entender a ferramenta e o instrumento, que ele é importante, faz parte de uma estrutura que representa essa própria condição de haver um Estado equilibrado, um Estado maduro, um Estado que tem condição de sempre se reavaliar, né, de ter órgãos e movimentos que o acompanham e o avaliam para melhorias e assim adiante, né? Então, uma coisa é entender o papel, né, do próprio contingenciamento como um instrumento nesse contexto todo. A outra é a gente perceber justamente quando ele é usado indevidamente para fazer uma escolha que não vai no sentido desse instrumento, no sentido do interesse do bem-estar da maioria, e sim o contrário, que é usado no sentido mesmo, então aí vem as escolhas, né? Então nada é por acaso. Então ele é sim sensível ao contexto, mas ele implica em escolhas políticas. Então vocês estão aqui falando de educação, né? Mesma coisa a ciência, né, gente? E aí é um contrassenso total, né?
porque a gente teve aí o ministério que mais perdeu em termos de, né, recursos não disponíveis, né, com contingenciamento, foi o do Ministério da Ciência, né, e Tecnologia, com 29%, né, quer dizer, está muito próximo da educação, meio ambiente. Aí você, só olhando para essas três perspectivas, né, a da educação, da tecnologia, ciência e tecnologia e meio ambiente, e percebendo que está aí numa margem de 25% a 29%, cada um aí, né, nesse espectro aí de contingenciamento, isso são indícios claros da escolha política desse governo, né? E não é só desse governo executivo, é desse governo também legislativo, porque esse orçamento foi aprovado. Foi aprovado e, inclusive, até um movimento de esquerda, de resistência, que tentou obstruir, por exemplo, tirando alguns termos que tornavam o contingenciamento a eterno para o Ministério das Ciências, né? E tentaram, mas o Congresso demorou, né? Como sempre, quando eles querem ser rapidinho, eles são rapidinho, quando eles não querem, eles demoram. Demorou tanto que caducou, né? E aí não foi a tempo, e aí, né, o orçamento acabou de sair do jeitinho que o nosso governo executivo atual, desgoverno, queria, né? Com corte ad eterno na ciência. Então, gente, o que implica para o futuro, presente e futuro de um país, né, que já prevê contingenciamento nesse nível, já há algum tempo recente para cá, né, em áreas que já são tão debilitadas da sociedade, como a da educação, da ciência e do meio ambiente, né, e que, ao mesmo tempo, são tão estratégicos para o futuro de um país. Né? É um suicídio? É um suicídio. É a neopolítica mesmo. É destruir as bases, pilares para um futuro de um possível bem-estar social, né, se forem considerados valores e princípios que a gente busca manter a duras penas, como a da própria democracia nesse país. Mas a gente temos que ser realistas, né? Essa nossa democracia não nasceu num berço esplêndido de país, né? Nasceu numa herança histórica, cultural, econômica de imensa desigualdade, de imensa violência. Violência física, mas violência social, né? Violência moral. Então, assim, essas dificuldades que nós estamos vivendo hoje são ainda marcas mais, vamos dizer assim, tristes, né, que se somam a esse histórico que nós temos. Então, qual que é a solução para isso? Como é que a gente reverte, vamos dizer assim, pode reverter esse processo? Participando. É o segredo da democracia, a cidadania participativa. Participando de todas as maneiras possíveis, como cidadãos organizados em grupos, em movimentos, em instituições. Então, participação, é aquela militância de estar presentes, defendendo esses princípios e práticas, né? E, por outro, fazer acontecer políticas públicas. É só com políticas públicas que ataquem, né, vamos dizer assim, essas desigualdades históricas, sociais, econômicas, que a gente pode, vamos dizer assim, construir um caminho, né, de superação dessas dificuldades. Então, veja só, para finalizar esse meu raciocínio, que eu penso colaborar para o que o Bruno estava trazendo, né? A gente pode citar 2016 para cá, porque isso ficou nitidamente mais claro, né? A mudança da opção feita, né? A mudança da direção da opção feita, né? A mudança para uma direção realmente, claramente neoliberal, claramente optando pelo privado, né? Privatização, pelo privilégio de alguns, né? E mascarado por discursos, né? E graças à incapacidade, e aí a gente coloca o nosso conhecimento aqui na ciência, né? Da educomunicação, né? Um paradigma novo, e que representa o conhecimento novo na área de comunicação e educação, né? Que mostra exatamente como que isso se dá, porque a gente tem uma cultura em que a população, em forma geral, não tem um conhecimento, uma capacidade ou habilidade para conseguir interpretar as informações de forma contextualizada. Então, fica fácil cair nas fake news, né? Uma cultura muito calcada em valores e princípios, vamos dizer assim, que não são da ciência, infelizmente. Não há um mal em si da religião, vamos dizer assim, mas o problema é quando só é a religião, né, a fonte de todas as informações e, enfim. Ou seja, se a pessoa não está aberta, né, a interagir, vamos dizer assim, com tudo que ela tem acesso à informação, né,
e passa a ser não ser ciência, né? Passa a ser um dogma, né? E aí a pessoa não perde a condição de estar aberta a tomar consciência da informação. O papel da ciência, né? Então, o contingenciamento, para mim, ele representa isso, uma clara escolha política por um modelo de sociedade que, infelizmente, com essas escolhas que estão sendo feitas, né, vão no sentido contrário, né, do bem-estar social, da evolução e desenvolvimento da ciência, da educação, da sociedade, né, da própria democracia e participação da sociedade, né, em todo o processo de desenvolvimento da nossa nação, né, do nosso país, Brasil. Ainda mais com os exemplos que a gente está vendo com o Covid, né, gente? Até a própria ciência que teve que brigar para ser considerada... Bom, enfim, realmente, momentos difíceis. Nossa, professores, eu acho que vocês foram direto no ponto, porque a gente estava seguindo mesmo nessa linha de raciocínio. Eu até trouxe algumas coisas para vocês falarem e anotei algumas coisas também que vocês citaram, que de fato esse contingenciamento ele acaba funcionando, como você mesmo disse, como uma forma democrática de falar, olha, a gente não tem dinheiro agora, mas em algum momento vamos ter e a gente libera esse orçamento, né? Quando a gente puder e se a gente der prioridade, né? Que nem você falou, isso foi feito em outros governos, né? Mas queria recapitular aqui algumas coisas que vocês falaram, mas para citar mesmo, que essa história toda, né, dos contingenciamentos começaram primeiro com aquelas 3 universidades com a alegação de balbúrdia, que elas faziam coisas que não deveriam e que por isso o orçamento delas seriam cortadas, né? Logo depois, que teve aquele atrito péssimo, o governo anunciou que iam fazer outros cortes, né? E contingenciar uma boa parte. Isso que você citou também, como a gente determina essas prioridades, né? Mostra como a gente tem levado isso hoje em dia, né? Porque, primeiro, como você disse, não bastassem os cortes, esses contingenciamentos que acontecem, eles têm funcionado como barganha na área educacional, né? Você citou o orçamento de 2021, que demorou para ser aprovado, que foi aprovado, se não me engano, em abril, né? Só em abril. Aqui os dados. Então, e o Congresso demorou, inclusive o presidente queria que fosse tirado parte do orçamento da educação para poder financiar os auxílios, né? População durante a pandemia. Então, não é que simplesmente esse contingenciamento está acontecendo agora, mas a educação virou barganha, né, agora, então, beleza, vocês querem dinheiro, então vocês vão ter que dar algo em troca, ou vocês não vão pesquisar certas coisas, né? Acho que foi bem nesse sentido que vocês falaram, porque o próximo tema que a gente queria conversar é essa incerteza que esse governo tem trazido, né? De minar bolsas, de você não saber se você vai conseguir terminar a parte acadêmica, porque você não sabe se amanhã essa verba vai ser ou não liberada. Eu queria saber como isso tem afetado o dia a dia de vocês, em particular, falando aqui, isso que vocês citaram da parte né, dessa tomada liberal das coisas, é muito diferente quando a gente olha para a parte das humanas e das exatas, porque muitas vezes o pessoal das exatas tem muitos incentivos, né, para poder, incentivos financeiros da parte privada, para poderem continuar atuando, coisa que não acontece na parte das humanas e muitas vezes, inclusive, as bolsas que são destinadas às pesquisas de vocês, se não são, digamos, diminuídas, são pelo menos criticadas quando dadas, né? Então, eu queria que vocês começassem a falar um pouco desse caminho, de como que isso tem sido sentido, né? Como depois desses cortes, né? Como estão as bolsas na faculdade, como tem funcionado o cenário. E, a partir disso, eu já queria encaminhar para o nosso segundo ponto, que é, nesse momento que a gente está aqui na pandemia, a gente tem percebido o quanto que faz diferença uma educação presencial, né? Muita gente percebeu a falta que isso faz. E eu queria que vocês encaminhassem um pouco para falar desse papel da universidade, né? Esse sucateamento, ele acontece porque a gente não sabe muito bem por que tenha esse espaço, né? Esse pedaço de terra aqui. Então, palavra com vocês de novo. Bom, eu acho que a gente, às vezes, fala muito do governo federal, mas a gente tem que dar uma olhada aqui no estadual também, né? Nós que estamos na USP, aqui nas universidades estaduais e na própria FAPESP, né? A gente tem uma retórica de um governador que fala em nome da ciência, que se contrapõe, né, ao negacionismo e tal,
mas que, de fato, nós estamos ainda resistindo muito contra os ataques que vão sendo feitos contra a universidade pública, estadual, nesse caso, né, e contra a própria FAPESP, né, financiadora. Quer dizer, apresentam-se projetos de lei, né, para retirar, para não permitir que os orçamentos sejam repassados, os recursos, né, sejam repassados para outro ano, ou seja, é preciso devolver os recursos, mesmo que estejam empenhados para projetos que atravessem o orçamento, não é? A gente tem um problema também na dotação do ICMS, porque várias rubricas são isentas, né, com relação ao custeio da universidade, ou seja, aqui também no Estado, a gente também, não são as federais apenas que estão sendo apertadas, a gente também está sendo apertado, né? A gente está sendo apertado aqui como universidade. E o que acontece? O que eu vejo é que, por exemplo, o orçamento do CNPq desse ano é 12% menor do que no ano passado, que já estava em queda, né? Corre todo mundo para a FAPESP, certo? E aí a FAPESP também já tem menos recursos, ou seja, e tem muita gente buscando, né? O que acontece com o CNPq, com a CAPES? Eles oferecem, por exemplo, o CNPq mantém as bolsas, só que, por exemplo, editais universais, né? Edital universal do CNPq, que é para projetos de investigação, projetos científicos, eles são retidos. E aí o que acontece? Você tem as bolsas, mas você não tem onde colocar os bolsistas, porque você não tem os projetos, você não consegue manter projetos, né? A CAPES tem uma política desde março, que antes você trabalhava assim, você tinha um bolsista de mestrado, doutorado, acabava a bolsa, você mantinha a bolsa dentro do programa e você trocava o bolsista. Agora, as bolsas que terminam, você tem que retornar para a CAPES para saber se depois ela vai distribuir ou não. Ou seja, essa política, ela ao mesmo tempo impeditiva do desenvolvimento das coisas, ou seja, dos projetos, da continuidade das bolsas, e ao mesmo tempo ela é uma política, vamos dizer, de nos tornar reféns de determinadas políticas, ou seja, a gente está sempre com o pires na mão, dependendo dos governos, seja do federal, seja do estadual, para que a gente consiga fazer alguma coisa. Ou seja, orçamento não é tudo, né? A ciência no Brasil tem se mostrado resiliente, resistente a esse tipo de coisa, mas orçamento é uma coisa fundamental na ciência, né? A gente precisa de dinheiro, precisa de recursos humanos, né? E não consegue produzir sem isso. O que acontece? Como a gente vê na USP, por exemplo, tem um incentivo cada vez maior da reitoria de que se capte recursos do mundo privado, né? Que as fundações vendam cursos, que os pesquisadores vendam patentes e capte recursos de ONGs, sei lá o quê, né? Esse tipo de coisa que um tempo atrás era episódico, ela está virando uma espécie de política de sustentação da universidade. Ou seja, ela está virando regra, está sendo cobrado que isso seja feito. Ou seja, as unidades que têm produtos para vender, né, que vendam esses produtos e que consigam reter esses recursos. Ora, essa é uma maneira que as reitorias, né, contornam essa dificuldade de ter que encarar o executivo e o legislativo estadual e o Tribunal de Contas dizendo, não, nós precisamos de recursos públicos para a universidade pública, que cresceu, não é? Mas dizendo, não, tudo bem, vocês podem continuar tirando os nossos recursos, que nós vamos procurar outros meios de sustentar a universidade, né? Isso termina, é claro, com uma privatização progressiva, né, da universidade e um desmantelamento daquilo que é a sua unidade, ou seja, você vai ter uma distribuição mais ou menos hierárquica entre unidades mais produtivas ou mais ligadas, mais próximas, mais afeitas ao mundo empresarial, e outras, como a nossa, por exemplo, a educação, né?
a comunicação e a arte, por exemplo, né? Ou seja, nesse caso, vocês da Poli estariam mais próximos do capital do que nós, né? Só que uma universidade tem que ser de todos, né? Tem que ser de todas as faculdades. Ela tem que ter uma distribuição comum dos recursos, ela tem que produzir, ela tem que oferecer serviços, produtos e cultura para toda a população. Não pode ter mais dinheiro para quem atende ao mercado, para quem atende à empresa, e ter menos dinheiro, menos recursos, menos professores, menos funcionários para quem trabalha com a educação ou para quem recebe mais gente da escola pública, né? Porque se vocês vão vendo o lado, né, o copo meio vazio disso. Ah, está recebendo mais gente da universidade pública. Vai ver onde? Né? Nossa faculdade de educação, orgulhosamente, superando a meta da universidade. Agora, a medicina já com 41%. Então, você vai vendo como é que as coisas vão se distribuindo, né? Então, isso é muito preocupante, que a gente tenha, eu espero que a gente tenha uma próxima reitoria que enfrente esses ataques, né, aos recursos públicos para a universidade, não contornando e dizendo, não, nós vamos procurar recursos de outros lugares, mas não, nós queremos os recursos que nos cabem, aqueles que nós precisamos para prestar o serviço que a sociedade espera de nós. Antes do professor Claudemir falar da parte dele, eu queria até citar uma das coisas que você falou, bem explicando esse ponto da ciência, né? O primeiro ministro da Educação, que foi Ricardo Vélez, eu estava até buscando aqui, ele teve uma fala que eu reproduzo aqui, então abre aspas. A ideia de universidade para todos não existe. As universidades devem ficar reservadas para uma elite intelectual, que não é a mesma elite econômica. Ele falou isso logo no começo do mandato, e eu acho que vai bem ao encontro, né, disso que a gente está conversando aqui, que a gente está sob um momento, né, em que esse tipo de coisa não está sendo valorizada, né? Isso que você comentou, de que a universidade é um local para a gente poder produzir cultura, estudo e pesquisa, porque não é simplesmente essa educação, que nem você mesmo comentou aqui antes da gente entrar na live, essa aula onde você vai ministrar, né? E não que você vai dar, fornecer, entregar alguma coisa, né? Eu acho que vai muito nesse sentido que a gente está conversando aqui, que a gente não queria uma universidade em que... ele falou nessa época num contexto onde ele estava defendendo ensino técnico, né? E acho que vai bem nisso que você falou, que a gente não está querendo uma universidade onde a gente só consiga reproduzir técnica, mas sim produzir ciência, né? E eu queria deixar, né, essa citação do começo, porque as coisas que a gente fala aqui não são abstratas, não foram tiradas porque vocês estão imaginando que o momento está ruim. Não, eles estão falando isso, né? Eles literalmente falaram isso, então... É um momento complicado e conturbado, né? Então, professor Claudemir, se você quiser comentar um pouco mais dessa parte. Triste parte que caracteriza bem a nossa nação. Eles falaram porque eles pensam assim. Eles pensam assim porque eles defendem isso, e isso não é de hoje, né? Se a gente for olhar a história da educação do país, né, ela estava sempre a serviço, né, desse status quo, dessa elite, de várias formas. A própria universidade aqui de São Paulo, quando surgiu, né? E mesmo num contexto em que o grupo que estava liderando era uma espécie de elite mais avançadinha, moderninha, né? Mas, na verdade, estava lá criando a universidade para garantir que esta elite continuasse se mantendo na estrutura, né, do Estado. E assim, infelizmente, a gente herdou uma instituição que representa, né, muito, né, daquilo que é a nossa sociedade. Agora, nada é para sempre, as coisas vão mudando, a questão é como elas mudam, para que lado elas mudam, né? Então, questões como essa relacionadas à ciência, né? E também a quem faz ciência, né? Então, movimentos importantes que eu vejo também que acontecem, devem acontecer dentro da academia, mas também em diálogo com a sociedade, né? É quebrar certos estigmas, estereótipos e valores, né, da própria ciência e da própria universidade, como, por exemplo, a de mulher ser cientista, a de mulher negra ser cientista, a de mulher negra da periferia ser cientista, por exemplo, né? E esse momento que a gente está de pandemia, talvez sirva para dar alguns chacoalhões também para o papel da universidade. Então, o papel da universidade para com a sociedade e para com os seus integrantes, né? Os seus alunos, seus professores, seus funcionários, né?
Eu acho que, como em todos os âmbitos da sociedade, também a situação de Covid, né, da pandemia, do medo da morte e da mudança drástica, né, das nossas práticas profissionais, né, do dia a dia, e até de forma privilegiada, né, se a gente for pensar em outras instâncias da sociedade, que essas mudanças foram drásticas, mas muito mais prejudiciais, né, que tornaram as pessoas muito mais vulneráveis que nós, vamos dizer assim, dentro de uma universidade pública. Travou? Ixi, acho que sim. Acho que ele deu uma travadinha. Poxa, no ponto alto. E faremos. Qual o seu Opa, papel? Né? Seu papel? professor, acho que você travou. Não, mas já voltou, professor. Voltou Pode agora. continuar. Só para concluir, então, qual o seu papel na sociedade? Então, por exemplo, nós na Escola de Comunicações e Artes, né, assim como a própria USP em várias unidades, chegamos a ter, então, finalmente 50% das vagas preenchidas por alunos egressos do ensino público, né? Isso pode parecer pouco, mas é um passo importante no sentido de construir... Ai, acho que ele travou de novo. Sim. Já ele volta, acho. Mas eu acho que deu pra pegar esse fio da meada do final, né? Né? O professor deu uma travadinha de novo. Perdão. Tá. Eu acho que eles querem que eu pare de falar. Não é o que nós queremos. Eles eu não sei, mas não é o que nós queremos. Eles, esses seres da internet, da tecnologia, entendeu? Bom, mas só para frisar assim que, de novo então, né? É triste a gente constatar um Estado que diminui o investimento de recursos e também de políticas públicas, né, em ciência, sobretudo o ensino público, né, de qualidade de pesquisa, como é o que representa a Universidade de São Paulo. Nós estamos falando de bolsas, né, e aí, além do que já é, infelizmente, né, uma tradição de que há uma grande desigualdade aí entre algumas áreas do conhecimento, né, na própria universidade, como você citou, né, humanas e exatas, né, a gente que é de humanas, né, eu entrei na USP em 1988, né, fazer história. Então a gente sempre foi percebendo isso claramente, né, e isso também representa o que o Bruno mencionou agora há pouco, né, uma forma operandi da própria universidade que adequou ao modelo de sociedade que ciência, importante é a ciência pura, é a ciência exata, é a ciência que tem uma aplicação, um pragmatismo de um capitalismo selvagem, né, imediato, então, que tem princípios e valores que são mercadológicos, né, e como que isso se lastreou por todas as áreas do conhecimento, né, se lastrou por todas, penetrou por todas. Então, infelizmente, né, isso já é histórico, mas nesse momento isso se torna ainda mais drástico, né? Então, se eu não tivesse tido, por exemplo, como aluno que fui da história, um acolhimento no CRUSP, né, o Centro Residencial da USP, eu não teria tido condições de fazer uma universidade pública. Então, a importância hoje não é só falar de bolsa também, né? É falar também dessas condições mínimas, né, para que os estudantes possam acompanhar, ainda mais nessa condição remota em que nós estamos. Né? E aí o buraco é mais, infelizmente, mais fundo e mais embaixo, porque a Covid veio e deu um tapa na nossa cara para mostrar o quanta desigualdade nós temos nessa sociedade, também quando se diz respeito a ter acesso à internet, a ter acesso à informação. E hoje, ter a informação, que é apenas uma etapa, né, ter acesso à informação, saber utilizá-la e aplicá-la para o seu crescimento, o nosso crescimento, é outra tanta parte do processo que ainda está muito aquém para a gente discutir, né? E que a educomunicação como paradigma tenta, vamos dizer assim, colocar na mesa e focar para a gente discutir e agir nessas frentes, né? Mas que antes de tudo isso, a gente tem que se dar conta de que essa desigualdade econômica e política tão forte, né? Também se reflete e se reforça com a desigualdade imensa que nós temos quanto ao acesso à informação pela internet nesse país, né? Então, agora precisou uma Covid para... então não basta eu só ter um grande centro de mídia, onde lá no estúdio tenho sempre dois professores, uma dupla de professor falando, e aí dali do centro de mídias, né, transmito para todo mundo.
Tá, mas esse todo mundo, quantos que conseguem ter acesso? Quantos que têm aparelho que têm acesso? Quantos que têm condição em casa de ter um canto para poder se concentrar? Né? Veja que a questão não é só tecnológica, sabe? Não é só uma questão, isso também é importante, mas veja que por trás e junto com isso, o que representa mesmo é a gente discutir essa condição socioeconômica, cultural que nós temos nesse país. E o quanto que isso é resultado desse modelo econômico e educativo, e o quanto que o modelo educativo e econômico precisa ser transformado, porque senão a gente vai eternamente ficar assistindo a essa reprodução, né, de um sistema nada, ou quase nada democrático, e que para pouquíssimos a educação pública, né, acaba sendo sinônimo de uma oportunidade, né, de evolução social e econômica na vida. Né? Como foi, por exemplo, para mim, que se não tivesse feito uma universidade pública, se não tivesse tido CRUSP, se eu não tivesse tido bolsa de mestrado pelo CNPq lá em 1900 e bolinha, né, eu talvez não tivesse conseguido ir para frente como pesquisador. Né? Por outro lado, você falou há pouco, né, Ventura, eu gostei de ouvir você falar que, infelizmente, esse contexto que a gente está, né, com esses valores bem, vamos dizer assim, nada humanistas, infelizmente, né, que estão prevalecendo, né, de que a própria educação virou objeto de barganha. Ela sempre esteve como tal na mesa de negociação. A questão é qual o valor que está por trás disso, né, em relação a que políticas públicas, a que governos que estão lidando em cada época a respeito disso. Então, quando são valores que são fundamentados em princípios humanistas, em princípios democráticos, em princípios de acesso a todos, né, e a todas, né, aí sim, nós estamos falando numa condição mais salutar, vamos dizer assim, né, do próprio desenvolvimento da ciência, né, do investimento em ensino público. Né. Quando é o inverso, está calcado nesses princípios que não são nada humanistas, né, só vem não só fortalecer essa desigualdade, né, mas como destruir a condição mínima, que é ter um próprio Estado, né, como mediador nesse processo de transformação da sociedade, em que não é o Estado que tem que por ele só ser feito, ser só ele o Estado o agente, mas junto com o Estado e por meio do Estado, a sociedade poder participar nessa transformação. Então, veja, quando a gente fala de política pública em educação, em ciência, não estamos falando de objeto, nós estamos falando de direitos. Né? E aí que a gente entra, nós, em termos de ciência, de forma até como um ponto fora da curva nessa evolução, né? Ter reconhecimento, né, do que representou a educomunicação como um conhecimento novo, inovador, que surgiu através da ação de pesquisa do Núcleo de Comunicação e Educação, né, que existe há 26 anos na Universidade de São Paulo. E um grupo que teve financiamento da FAPESP. Só que, infelizmente, eu não estou falando de hoje. Eu estou falando lá de 1997, 98, 99, que indica um período em que houve, pelo menos, uma condição mais favorável de investimento de recursos públicos na pesquisa. E que, no nosso caso, que somos da área de humanidades e da área de comunicação, né, representou realmente assim, uma exceção. Porque, infelizmente, né, mesmo em épocas de vacas gordas, né, de investimento de FAPESP, CNPq, sempre a prioridade foram das áreas das ciências puras, né, digamos assim, das exatas, né, das tecnológicas, né, das humanas quase nunca. E aí no meio a saúde, digamos assim. Né? E lá, pelas tantas, no final dos anos 90, né, houve um bom financiamento de um grupo de pesquisa, do qual eu não participei na época, eu estava num outro laboratório, num outro núcleo de pesquisa, mas que nesse núcleo passou 4 anos pesquisando o que estava acontecendo na sociedade como formas alternativas de comunicação. Formas de comunicação justamente feitas por quem estava excluído do sistema hegemônico, né, que prevalece ainda e que prevalecia e que era ainda mais forte naquela época, de comunicação que nós temos. Né, de uma comunicação altamente concentrada, né, no poder de poucas famílias, através da propriedade, né, que exercem sobre o uso dessas mídias e desses canais nesse país.
né? Então, mas a comunicação, por ser uma prática da própria existência humana, né, fez com que na América Latina os movimentos sociais, já que a Júlia lembrou, né, Caju? Que a gente tem aí uma história, né, muito linda e que vamos dizer assim, no currículo oficial, né, da escola não aparece, de muitos movimentos sociais desses excluídos, que também se apropriaram de práticas comunicativas a que tinham acesso, sendo muitas vezes criativos, e através dessa comunicação comunitária, conseguiam, então, estabelecer uma outra relação entre os seus iguais, em torno das mesmas causas, em defesa dos seus interesses, sobretudo de resistência a muita exploração, a estigmas, a ausências naquela outra comunicação, vamos dizer assim, mais hegemônica. Então, a gente tem um exemplo que é um ponto fora da curva, como se diz, né, de um investimento que foi feito em comunicação, né, como um campo de conhecimento que permitiu identificar um perfil de um novo profissional. Né, um profissional que pensa a comunicação, e a partir de pensar a comunicação, entender o poder educativo que essa comunicação pode vir a ter, a depender de como ela é feita. Mas não para reproduzir esse modelo hegemônico de comunicação que a gente tem aí, não. Ao contrário, para recuperar o social da comunicação, né, de uma comunicação social que estava muito a serviço do mercado. Então, só pensava lá no profissional que tinha conhecimentos técnicos, né? E aí, isso tem a ver com o que o Ventura mencionou também, que não é de hoje nesse país, né? Que se faz ali um jogo de forças entre o modelo de educação a serviço do mercado, então que uma formação técnica é que importa, e o quanto mais rápido possível para atender esse mercado, de uma formação humanista, de uma formação de um pensador crítico, né? Pensador crítico não de uma área de conhecimento só, não de uma tecnologia a ser utilizada e aplicada na sociedade só, mas da própria realidade, do mundo em si, e dele como cidadão nesse mundo, atuando nessa área de conhecimento. Então, educar um cidadão para essa consciência crítica, que o empodera como sujeito transformador, né, só é possível o resultado de uma escolha, né, de uma escolha feita por uma nação, por um país, quanto ao que tipo de educação que nós precisamos praticar, para que atingir que tipo de sociedade que desejamos, né? E quanto a isso, a gente tem, assim, marcas, né, dessa herança cultural que a gente herdou, né, muito negativas nesse sentido, muito negativas, né? A própria questão dessa desigualdade social, a questão, enfim, da violência, do desrespeito aos direitos humanos, né? E aí a educomunicação, então, acabou surgindo como uma prática social identificada nessa pesquisa, né? E hoje, não só se tornou uma área profissional, então surgiu a licenciatura em educomunicação. Então, veja, é uma área na interface de comunicação e educação. E esse paradigma, esse conhecimento, está sendo aplicado na sociedade. Então, veja, é a ciência mapeando práticas sociais, identificou essa prática social, né, denominou, caracterizou, entendeu a sua utilidade para a sociedade, e hoje esse conhecimento é uma tecnologia social através da comunicação educativa e que está sendo aplicado em várias áreas, como, por exemplo, meio ambiente, saúde, direitos humanos, não só a educação e não só a tecnologia, né? Enfim, eu estou dizendo isso rapidamente como um exemplo da importância de não só investir em ciência, né, como investir em universidade pública, como um local próprio para a inovação da ciência e de todas as ciências, né, e o quanto que isso importa para a qualificação profissional do próprio ensino e também para a aplicação na sociedade, né? Então, a gente acaba se até identificando como um ponto fora da curva, porque, infelizmente, em termos do contexto recente de investimento, né, do que há de público, que nós estamos falando aqui, a gente, por outro lado, sentiu na pele também. O Departamento de Comunicações e Artes, lá na Escola de Comunicações e Artes, assim como muitos outros lugares, sobretudo das humanidades, na USP, né, sofrem com a dificuldade de poucos funcionários, né, de poucos professores para muitos alunos. Lá no departamento, somos 12 professores.
Só que nós atendemos 1.200 alunos. Por quê? Porque o departamento tem a licenciatura, que é um curso pequeno, de 30 vagas noturno, porque é um curso recente, inovador, né? Que inclusive os alunos também cursam disciplinas na Faculdade de Educação. Então, a Faculdade de Educação é a nossa parceira nessa licenciatura em Educomunicação. Só que o departamento tem que atender todos os demais alunos de todos os outros cursos. Jornalismo, editoração, enfim, né? Turismo, publicidade, propaganda. E faz mais de 10 anos que o departamento vem perdendo o professor que vai se aposentando, vai indo embora e não acontece concurso. Não acontece concurso. E as consequências disso são drásticas, as consequências. Né? O próprio cansaço do professor, diminui a sua qualidade de atuação, é humanamente possível, né? Se ele tem que atender tantos mais alunos, diminui o tempo dedicado à pesquisa, e etc, etc, etc. Então, estou te dando um pequeno exemplo que a gente vive, que, por um lado, a gente mostra para a sociedade o quanto que a gente é útil, como é o caso da educomunicação. Hoje, um paradigma que é reconhecido em vários lugares do mundo, pela própria ONU e Unesco, se tornou não só conhecimento técnico sendo aplicado à sociedade através de projetos, mas também se tornou políticas públicas. Né? Então, é um exemplo disso, do papel da universidade, da importância da ciência, e eu estou dando um exemplo a partir do que a gente vivencia, dessa nova ciência, né, devo dizer, desse paradigma que é um dos fundamentos, né, dessa interface da comunicação e educação. Por outro lado, quanto essa mesma instituição, desse mesmo departamento, não tem quase que investimento, estrutura. Né? Não tem funcionário, não tem concurso. Então, estou dando um exemplo assim, bem claro desse paradoxo, dessa contradição, que a gente, infelizmente, acho que mais da área de humanidades, pensando a universidade, o que vive, em termos de condição de pesquisa, mas também de ensino e cultura e extensão. Caju, manda. Bom, nossa, muito obrigado pela fala. Professor Viana, acho que você também entrou bastante no tema que a gente vai falar um pouco sobre o negacionismo agora, que aumentou bastante nessa questão da pandemia, né? Falando um pouco de negligência e o país aí chegando a seus 15 meses de pandemia, né? E a gente vê muitas vezes uma divulgação de conteúdos que negam falas de especialistas, que julgam ser verdade o que aparece na internet e afins. Então, um exemplo grande disso foi a questão da vacinação recentemente, né? Também a questão da falta de apoio por protocolos básicos de prevenção à contaminação por órgãos governamentais, mídias também. Então, sabendo também que o negacionismo científico não é de hoje, sempre existiu, né? Mas quando a gente frisa aí uma pandemia, a gente acaba aumentando isso, né? Porque a gente trata aí da saúde pública, a gente coloca vidas em xeque, vidas em jogo. Então, com isso, é possível estabelecer uma educação em ciência crítica em tempos de negacionismo científico? Como que é essa temática agora? Por favor, Bruno. Claro que é possível. Eu acho que nós continuamos na nossa missão interminável, que é educação, mas uma educação não de conteúdo, uma educação para abrir cabeças, uma educação para desnaturalizar o real, para pensar além da casinha, né? Eu acho que isso é fundamental e a gente tem que trabalhar nisso. Agora, é preciso ser dito o seguinte, especialmente no Brasil, não sei se o Claudemir vai concordar comigo, que estuda a imprensa e tal, mas a grande imprensa, durante o período que mediou a queda da Dilma até recentemente, ela, enquanto ela destruía o partido, ela também se autodestruía à medida que ela ia se mostrando parcial em nível de que ela foi perdendo a credibilidade. Isso foi acontecendo não só com a imprensa, mas com todas as instituições do país. O judiciário, o legislativo. O que aconteceu? Foi por onde essa necropolítica veio corroer.
Ou seja, ela pegou um campo institucional, que é o que garante, era o garante da nossa democracia, não é? Que, como disse o Claudemir, sempre a corda bamba, né? Sempre o mal entendido, como diria o Sérgio Buarque de Holanda, né? Pegou esse campo devastado, né? E se revelou. Então, o que acontece? Eu acho que um pouco da penetração desse negacionismo, veja, que não é brasileiro, isso aí é uma articulação da ultradireita, né, no mundial. Muito disso graçou pelas redes, justamente pela perda de credibilidade da imprensa causada pela própria militância da imprensa, que se revelou partidária, pelo judiciário, que se revelou partidário. Né? Então, o que acontece hoje é mais do que o Bolsonaro, né? O problema. O problema é que a nossa democracia está chafurdada na incredulidade a respeito das instituições. E aí entra tudo, a universidade, a imprensa, né? A universidade como produtora de ciência, a universidade como motor da educação e da cultura. Né? Então, tudo errado. E o que penetra? Né? Penetra justamente essa indústria do entretenimento, né? São os pequenos grupos, as pequenas rodas de WhatsApp, de igrejas, de mini comunidades que vão circulando informações, né? E à medida que circulam essas informações, vão também minando, inclusive pessoalmente, detratando pessoalmente as pessoas da ciência, as pessoas do saber, né? Então, o que a gente sofre, né? Esses inteligentinhos, esses intelectuais no sentido negativo, né? Esses professores de doutrinadores de esquerda, etc, né? E então essa ideia de que a ciência, né, está em descrédito, o negacionismo está em descrédito, é justamente o descrédito das pessoas que fazem a ciência, ou seja, porque elas passam a ser um inimigo do regime na medida que os regimes apostam na mentira, apostam na enganação, apostam na realização de políticas que retiram direitos, né, das políticas que negam a cultura, negam a educação, né? A gente está falando aqui de ciência e tecnologia, educação, mas o que aconteceu com a cultura nesse país nos últimos anos foi um arraso, né? Arrasou-se, acabou com isso. Né? Vocês viram aí tudo o que aconteceu com Cinemateca, né, com os museus, com tudo, né? O que não põe fogo, fecha, ou então entrega para pessoas que são da área, que são do turismo, que são pessoas que não têm conhecimento nenhum sobre isso. As secretarias fecham, são incorporadas em outras secretarias, em outros ministérios alienígenas, ou seja, tem toda uma desestruturação. Então, acho que a nossa tarefa continua sendo a mesma, né? Contra o negacionismo é educação, esclarecimento, inteligência, diálogo, socialização, e é disso que a gente precisa. Está difícil de fazer? Tá. Nunca esteve tão difícil, pelo menos pelo tempo que eu me entendo. E acho que o Claudemir falou aí uma coisa que, pelo que eu entendi, nós fomos colegas da história, porque você entrou em 88, foi isso? Foi. Eu também. Opa! Com certeza. Tivemos aulas com os mesmos professores, porque Então, naquela época a história também pagava um alto preço pelos anos da ditadura, né? E tínhamos poucos professores, já que os que não foram mortos foram para o exílio, né? Saíram, foram para outras faculdades e tal. Então a gente é da mesma turma. Então, de lá para cá, eu não trabalhei, evidente, né, no tempo da outra ditadura, né, da mais recente, mas nessa realmente é muito difícil, está muito difícil trabalhar. Mas a gente continua, porque tem que combater isso, né? Se não for... E não é só a ciência, né? Quando a gente fala ciência, pode parecer que a gente é positivista, que está defendendo né, uma mentalidade, não pode ter pensamento religioso, que o pensamento científico é superior. Não é.
é porque a ciência é um dos pensamentos, né? Uma modalidade de pensamento. Não é a melhor nem a pior. Né? O que não se pode é negar a ciência, assim como se nega as outras culturas, as outras religiões, que é o que também de fato está acontecendo. As outras etnias, as outras identidades. O problema desse governo não é contra a ciência, é contra tudo que não é o que não está na extrema direita. Ou seja, todo mundo é comunista. De lá para cá é todo mundo comunista, porque você tem uma extrema direita absoluta, que é negacionista, que é reacionária, que é racista, que é misógina, não é? E do lado de cá, tudo que está do lado de cá é obrigatoriamente subversivo. Se isso não é uma ditadura, não sei mais o que é. É pior que ela é disfarçada, que vem com esse discursinho, né? Bom, enfim, e aí a gente só acrescenta dizendo que, para mim, me dá a impressão de que as ações dos políticos, né, que assumiram, né, infelizmente, o governo, é de uma prática assim de escárnio para com o público, escárnio para tudo que representa o Estado, sabe? E que também, por sua vez, me dá a impressão que, assim, receberam os votos de quem queria que a coisa fedesse mesmo, porque é um movimento que já vinha antes, como você lembrou, né, em que a mídia teve seu papel, né, recente do golpe contra Dilma, né, golpe parlamentar contra Dilma, né, é algo que ela sempre fez, é algo que no Brasil ela sempre esteve, a grande mídia, né, a serviço, né, de quando o Estado se visse, vamos dizer assim, em risco do status quo, né, do interesse dessa elite. Essa elite que sempre esteve, vamos dizer assim, com essa mídia hegemônica em suas mãos, né. Então, me dá a impressão de que é um obscurantismo, sem dúvida, é um negacionismo, sem dúvida, mas, ao mesmo tempo, né, práticas e atitudes, uma certa performance, vamos dizer assim, né, do nosso governo, né, que expressa esse escárnio, né, escárnio pelo que representa esse Estado e tudo de princípios e valores que estão junto com essa organização da sociedade num Estado democrático de direito, né? Então, é um pouco isso. E aí, o nosso papel, universidade, educação, né, nesse negacionismo, obscurantismo, é isso que o professor Rubens Bruno falou, é resistência. A nossa resistência é continuar exatamente defendendo, né, o conhecimento, promovendo processos de pesquisa e de educação que viabilizem, né, a produção de novos conhecimentos, a socialização desses conhecimentos, a aplicação desses conhecimentos, mas, sobretudo, a formação de princípios, né, nesses nossos sujeitos, pesquisadores, estudantes e profissionais, né, princípios humanistas, princípios comprometidos com a igualdade social, com a pluralidade, com a diversidade, né? E aí o que dá realmente assim para a gente perceber é que os princípios que estão aí valendo, isso que o Bruno estava dizendo, né? Exatamente de não conviver com a diferença, né? O que é diferente, o outro que é diferente de mim, ele é meu inimigo e deve ser destruído. Então, isso é uma forma de pensar e ser no mundo, né? Porque não é só pensar. Então, não passa só pela ciência ou pela religião. Não, é uma forma de ser no mundo, né? Que vê o outro diferente como um perigo, um opositor que deve ser eliminado. Então, não tem a capacidade de tomar consciência de que essa prática, né, ela é nefasta para si mesmo e para o outro e para a sociedade. Não, muito pelo contrário. Então, são características de um perfil, né, que é sociopata mesmo, né? Quer dizer, tem um ódio pelo convívio, pelo outro que é diferente, pelo convívio em harmonia das diferenças, né, que faz de tudo para destruir o diferente, o outro, e eliminá-lo. Então, é uma forma, vamos dizer assim, bem primitiva, vamos dizer assim, de ser enquanto humano, né, que, infelizmente, está muito agora forte, né, na nossa política de governo, né, de governo federal. E que, de alguma maneira, forte também na própria opção que muitos dos cidadãos brasileiros tomaram, frente, inclusive, à própria Covid, né, de não acreditar e não respeitar normas, diretrizes, né, e dane-se,
e ter que o Estado, né, enfim, colocar sua polícia para interromper festas e mais festas das madrugadas, sejam das favelas ou sejam dos grandes condomínios luxuosos, né, seja de São Paulo, Rio de Janeiro e por aí afora. Então, isso mostra que essa falta de credibilidade que o professor Bruno estava lembrando, né, perpassa, né, todas as condições da própria vida que a gente tem hoje na sociedade. Então, é a universidade, é a ciência, mas é o próprio Estado também que, né, está sendo, vamos dizer assim, entendido como... desculpa, meu celular aqui. Entendido como que, vamos dizer assim, algo que não só não ajuda, como que atrapalha. E ao invés de ser visto como algo que está a meu serviço, meu enquanto cidadão, enquanto sociedade, né, é visto como algo que deve ser destruído, porque aí vem toda uma educação através também dessas mídias, infelizmente, né, porque as mídias, a gente está falando aqui nesse caso das hegemônicas, né, vem só fortalecer mesmo esse estigma, essa imagem, né, de que o Estado é algo pesado, enorme, que a gente sustenta e que não serve para nada. E que, portanto, se eliminar o Estado vai ser melhor para todo mundo. E aí aquela coisa, né? Quem acredita nisso acredita justamente porque não teve uma educação cívica, política, né? Não partidária, cívica, política no sentido de cidadania, né? Que permitisse que ele entendesse o papel que o Estado tem. E mais do que Estado, não é qualquer Estado, né? Que tipo de Estado? Um Estado pelo bem social, pelo bem-estar social, né? Então, veja, a gente paga o preço caro, não é só por causa da Covid, e não é só por causa da ignorância, do obscurantismo, negacionismo, é por causa mesmo também, inclusive, do próprio tipo de sociedade que nós fomos mantendo e produzindo. Onde não é só a educação, a escola, vamos dizer assim, a que falhou. Não, é toda a sociedade, como um todo brasileiro, né? Então, estamos pagando caro por isso, porque, infelizmente, né, decisões políticas só vêm a materializar esse retrocesso que a gente vem constatando nos últimos anos. Porque houve tempo atrás, e que eu tive até o privilégio, embora a Bolsa fosse sempre, já desde sempre muito baixa, mas tive a oportunidade de ver numa época que se vestiu talvez um pouco mais de ciência, e não faz muito tempo, hein? Né? 85, 86, não sei se o professor Bruno também teve essa oportunidade, né? E hoje a gente vê um retrocesso, infelizmente, né, no que diz respeito a isso, de um Estado que investe cada vez menos, vejam só, hein, gente, ciência, educação, tecnologia, e aí não é só governo federal, né? Isso é em todos os níveis, né, da estrutura do Estado. Tempos difíceis, né, gente? Mas lá na Educomunicação, os alunos criaram um slogan. Educom é amor e luta. Então, assim, todo conhecimento, é isso que o professor Bruno está falando, é exemplo de resistência, né? E produzirmos conhecimento junto e de maneira crítica, comprometido com o contexto social e político, é a maneira que a gente tem de resistir a esse desmonte, a essa política de, né, necropolítica, vamos dizer assim, política de pôr fim a essa sociedade que nós desejamos. Então, resistir sempre. Ô Claudemir, sim. Você sabe que conta-se, né, que quando o Giordano Bruno foi condenado à fogueira, né, ele disse assim para os inquisidores, né, da igreja, ele disse assim: mais medo tem vocês, né? Eu acho que esse tem que ser um lema nosso. Também. Porque se eles estão querendo acabar conosco, é porque eles têm medo de nós. É verdade, é verdade. Eu adorei essa fala de fechamento aqui. Eu sei que a gente não pode se estender muito, peço até desculpas, porque a gente tinha combinado esse horário, né? Que o professor vai dar aula daqui a pouco, inclusive, né? Então, só pra gente finalizar, então, a Caju vai agradecer com mais calma, né? Mas então, hoje a gente aqui falou desse tema importantíssimo, que é educação, né? E eu queria finalizar com alguns trechos de coisas que a gente comentou, né? Então, a gente começar a pensar, né, que nem vocês falaram, que a educação e a universidade em si é esse local de uma aposta para o futuro, né? E que a gente não está formando só o Lucas, a Caju, a gente está formando um coletivo de pessoas que a gente está apostando uma fé neles, né? Para que as coisas deem certo nesse futuro, né? E quando a gente estava investigando, digamos assim, a gente leu vários artigos que vocês postaram, inclusive, e
teve um até que me chamou a atenção e que eu peguei até uma citação do Bourdieu, porque estava num dos artigos de vocês, e eu peguei uma outra citação dele, que ele comenta o seguinte, né? Esse livro, infelizmente, não está traduzido, mas eu peguei um trecho aqui que foi traduzido por um outro trabalho, que ele fala o seguinte: a universidade é um lugar, talvez o único lugar de confrontação crítica entre as gerações, um lugar de experiências múltiplas, afetivas, políticas, artísticas e, por completo, insubstituível. Lugar de concorrência entre saberes, de se colocar-se em questão e, portanto, de forma insubstituível de espírito crítico e cívico, de espírito cívico crítico, e lugar que viria a desaparecer, atrofiando toda a reflexão geral, aquela capaz de ultrapassar os limites das especializações e das competências econômicas funcionais. Eu queria terminar com essa citação porque tem vários outros teóricos aqui que vocês poderiam comentar, vocês até citaram em alguns momentos sobre pesquisa. Eu lembrei muita coisa do Paulo Freire na parte da pedagogia da autonomia, que ele fala que ele pesquisa porque ele se educa dessa forma, né? Então, é importante a gente lembrar que essas coisas estão dadas, elas foram feitas, elas são estudadas, e tem pessoas pensando em como consertar isso. O problema é que a gente não ouve, né? O problema é que estão combatendo essas pessoas, né, aqui dentro. E isso vai muito no que tudo que a gente conversou aqui, né? Então, para finalizar, com 30 segundinhos, eu queria fazer como se fosse uma brincadeira, também baseado em outra pessoa, nesse caso agora no Roberto Schwartz, que ele tem um ensaio chamado Que Oração, né? Que ele comenta vários tópicos de uma maneira meio sensível, e eu queria que vocês terminassem dessa forma, perguntando para vocês aqui, que oração? E aí, daqui para frente? Queria que vocês encerrassem com esse pequeno... O que fazer agora? Que oração? Bom, como a gente tem dito, é hora de resistir, é hora de acreditar, é hora de não perder o sonho, né? Porque as forças são contrárias, né? As forças são muito contrárias, né? Para a gente desanimar, né? Mas acho que o fato de a gente estar aqui é significativo. Como eu disse, se tem medo, né? Que o negacionista tem medo do saber, tem medo do conhecimento, tem medo da união, tem medo do diálogo, né? E são essas nossas armas, a gente ainda pode fazer isso. Enquanto a gente puder fazer isso, é hora de fazer. Então, temos que fazer. Uma iniciativa como essa de vocês é uma resposta válida, né? O que nós vamos fazer? Vamos chamar as pessoas para conversar, vamos ouvir, vamos abrir, né, a discussão, vamos levantar pontos. Não resolve tudo, mas é pólvora, né? Dispara aqui, o fio vai correndo. Então, às vezes, de pouco em pouco, a gente tem que ir alastrando um pouco, né? Eu acho que se a gente pensa do ponto de vista meramente eleitoral, né? Quantas pessoas você consegue convencer, né, de que esse não é o melhor caminho? Se você puder convencer 5 pessoas, já é uma grande coisa. Eu acho que um pouco a lógica das redes sociais pensou nisso, sabe? Enquanto você fica fechado no seu clubinho ali, você só ouve o que você quer e, portanto, as notícias são filtradas antes de você receber. E aquele grupo vai ficando cada vez mais impenetrável, né? Como é que você penetra nesses grupos, né? Por meio de outros mecanismos, outros sentidos, outras oportunidades. A gente tem que cavar essas oportunidades de falar com mais gente, de unir educação e comunicação. E o Claudemir falou tudo, né? Acho que a gente precisa comunicar, precisamos nos comunicar, né? Quem não comunica se estrumbica, né? Dizia o Chacrinha. Já que eu citei Jordano Bruno, vamos falar um pouco de coisas menos clássicas, né? Eu acho isso, é hora de falar, hora de comunicar, hora de expandir. Sempre foi, sempre é, mas principalmente agora. E do seu encerramento, professor Claudemir? Eu vou acrescentar que para mim é hora de se cuidar. É hora de se cuidar, é hora da gente resgatar valores que a própria vida corrida do cotidiano, né, vai nos tirando assim a consciência, a gente fica alienado e acaba
né, fazendo-se mal, digamos assim. E então, esse momento que a gente vive difícil acaba tendo também assim a oportunidade de a gente parar, refletir sobre a vida, né? Então, sim, o medo de perder a vida. Sim, a gente está vendo cada vez mais próximo pessoas importantes nas nossas vidas, né? Morrendo, sofrendo. Então, eu acho que é hora de recuperar a importância de se cuidar. E o ato de se cuidar tem que ser acompanhado pelo ato de cuidar dos outros, né? Então, esse sentimento de, vamos dizer assim, de solidariedade, né, para com os outros, esse sentimento de recuperação do valor humano, né, da convivência, do respeito pelo outro, e o cuidado do próprio ambiente, né, porque, enfim, tudo que nos rodeia faz parte, né, vamos dizer assim, dessa vida que a gente leva. Então, eu acho que é hora, mais do que nunca, da gente fortalecer, né, essa prática de cuidar de si, cuidar dos outros, enfim, cuidar da onde a gente vive. E a outra, eu acho que é o de reaprender. Porque, enfim, essas mudanças drásticas, né, forçaram a gente a ter que aprender a fazer de forma diferente do que já fazia, aprender a fazer coisas novas que antes você não precisava fazer, agora passou a ter que fazer, né? Então, vamos aproveitar esse momento em que a gente está sendo obrigado a se mexer, né? A sair, vamos dizer assim, daquilo que a gente já dominava, né? Ou a partir dela incorporar novas práticas, né? Então vamos aproveitar, vamos reaprender o que a gente achava que já sabia e vamos aprender com os outros, né? Vamos aprender com os outros, porque o diálogo ele é meio para quê? Para justamente esse aprender, né? Esse aprender não só coletivo, participativo, um aprender que é mais significativo, porque ele está comprometido, já que é uma aprendizagem que resulta desses aprendentes, né? Como diz Paulo Freire, né? Então, vamos aprendendo no processo em que vamos vivendo, e vamos aprendendo a viver, né? Conforme a gente aprende um com os outros, né? Então, eu acho que são horas, né, em que a gente deve perceber a importância não só, então, do cuidar, como também do aprender. Bom, muito obrigado, professores. Obrigado, Ventura, aí, pela parceria aqui. Finalizando rapidamente, porque eu sei também que o professor tem aula para dar. Enfim, muito obrigado, professores. Acho que o que o Bruno falou naquele começo lá de abrir esse espaço para discussão é realmente o propósito desse projeto, a Semapol sendo um dos maiores projetos abertos do Grêmio, não só aqui para abrir esse diálogo, mas também durante a organização dele, né, que vários ingressantes, vários alunos da Poli contribuem com a gente do Grêmio para pensar em tudo isso. E é muito aquela ideia da logo da Escola Politécnica mesmo, formando engenheiros e líderes, mas líderes nesse âmbito de trazer um retorno para a sociedade e pessoas melhores também. Então, muito obrigada a todos que estão aí assistindo também, aos professores. Eu também queria lembrar que amanhã teremos o segundo dia da Semapol, né? Vamos discutir sobre a eclosão de movimentos sociais, frisando pauta negra, o feminismo, também a luta contra a homofobia. Então, todos estão convidados, amanhã às 6 horas também. E finalizo aqui minha fala agradecendo a todos e uma boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Boa noite. Boa noite, obrigado.